Oi pessoal, sou o professor Josimar e nós vamos continuar com o nosso curso de probabilidade. Nessa aula nós vamos resolver problemas de probabilidade. Tá? Vamos começar aqui com esse primeiro problema. Escolhendo-se 3 vértices de um cubo, qual a probabilidade de serem escolhidos 3 vértices de uma mesma face? Nesse momento eu acho uma excelente ideia você pausar o vídeo e pensar um pouco nesse problema. E a gente volta em seguida com a solução. Eu vou apresentar 2 soluções. A primeira solução ela vai ser feita da seguinte maneira. Eu vou escolher um vértice de cada vez. Tá? E depois vocês vão comparar as 2 soluções. Essa primeira solução é até mais longa, ela é um pouco mais complicada até. E aí vocês vão ter a oportunidade de comparar as 2 soluções e ver qual é melhor. Tá? Primeira solução é a seguinte, eu vou tomar um vértice de cada vez. A probabilidade de eu tomar um vértice qualquer que venha a ser um caso favorável para a situação descrita no enunciado, é 8 sobre 8. O que eu quero dizer com isso? Qualquer um dos 8 vértices serve. O primeiro vértice pode ser qualquer um deles. Tá? Sem perda de generalidade alguma, digamos que tenha sido o primeiro vértice esse aqui. Tomei esse primeiro vértice aqui. Tá? Ok, agora eu vou tomar o segundo vértice. Tá? Sendo esse vértice aqui o primeiro, qualquer um dos outros vértices me serve, exceto o último lá de trás. Esse último aqui é o único vértice que não está na mesma face que esse primeiro. Tá? Então eu tenho 6 possibilidades, 6 casos favoráveis no universo de 7. Tomei o segundo vértice. Né? Digamos que tenha sido esse vértice aqui. Vamos supor que tenha sido esse. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Sendo esse vértice aqui, quantos são os casos favoráveis agora? Agora eu tenho 1, 2, 3, 4 casos favoráveis. Tudo bem? Então teria que ser 4 sobre 6. 4 sextos aqui. Tá? Mas acontece que, se o segundo vértice escolhido não fosse esse, fosse, por exemplo, esse vértice aqui, ó, fosse um vértice que não tivesse uma aresta ligando, não fosse ligado ao primeiro por meio de uma aresta, né? Esse vértice aqui está ligado ao primeiro por meio de uma aresta, mas esse aqui não. Se fosse um vértice desse, tá? Quantas possibilidades eu teria para a escolha desse vértice aqui? Aliás, tomando esse vértice aqui como segundo. Agora eu tenho que escolher o terceiro vértice. Quantas possibilidades, quantos casos favoráveis eu teria, tendo esse aqui sido o segundo? Bom, teria somente 2 possibilidades, né? Repare que eu não teria 4 aqui, teria 2. Tá? Então, esses vértices aqui, ó, que estão ligados ao primeiro por meio de uma aresta, e esses vértices que não estão ligados ao primeiro por meio de uma aresta, eles não podem ser contemplados de uma tacada só, de uma maneira só, de uma jogada só. Eu vou ter que abrir em casos conforme nós já vimos em combinatório, nós já vimos até mesmo em probabilidade. Né? Quando a gente está diante de um impasse, a gente tem que abrir em casos. Tá? Então eu vou fazer isso agora. Eu vou abrir em casos. Aqui não vai ser 4, aqui também não vai ser 6. O primeiro caso, tá? No primeiro caso, vão ser tratados os vértices que tem uma ligação com o primeiro por meio de uma aresta. Tá? Então, são esses vértices aqui. Então, o segundo vértice escolhido, esse aqui é o primeiro, o segundo vértice escolhido, eu tenho quantas possibilidades para esse segundo vértice? Eu tenho 3 possibilidades para esse segundo vértice. Uma vez escolhido, digamos que tenha sido esse vértice daqui, esse aqui. Então tem esses 2 escolhidos. Agora eu tenho quantas possibilidades para o terceiro vértice? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 possibilidades para esse segundo vértice. Tá? E isso aqui eu estou analisando o caso em que o segundo vértice escolhido está ligado ao primeiro por meio de uma aresta. Que são esses 3 casos aqui. Ó. Apareceu 3 aqui. Uma vez tomado esses 2 vértices aqui, eu tenho 4 possibilidades, né, para a escolha do terceiro vértice. Tá bom? Só que agora eu vou ter que analisar outro caso. Eu vou até chamar essa probabilidade aqui de P1. Agora eu vou analisar outro caso, P2. Que outro caso vai ser esse? Outro caso em que o primeiro vértice escolhido é esse aqui, mas os outros vértices escolhidos, tá? O segundo vértice escolhido, aliás, ele não vai estar ligado ao primeiro por meio de uma aresta. Pode ser esse vértice aqui, ou esse aqui, ou esse. Tá? Então, mais uma vez, eu tenho 8 sobre 8 para o primeiro vértice e 3
sobre 7 para o segundo vértice escolhido. Vamos imaginar que o segundo vértice tenha sido escolhido, tenha sido esse. Então, eu tenho esses dois vértices escolhidos. Agora, eu tenho somente duas possibilidades, tá? Dois casos favoráveis para o que eu quero realizar. E aí vai me dar 2 sextos. Fazendo as contas, aqui morre, né? Aqui desaparece. E aqui vai dar 2 sétimos. E esse aqui também desaparece. E eu vou ficar com 1 sétimo. Como eu estou diante de um ou aqui, né? Ou eu escolho esses primeiros vértices aqui, que estão ligados por meio de uma aresta, ou eu escolho os outros vértices, tá? Então eu vou somar essas probabilidades parciais, tá? Esses casos são disjuntos, né? Então a probabilidade pedida vai ser P1 mais P2. 2 sétimos mais 1 sétimo, que é igual a 3 sétimos. Então o problema está resolvido, ok? Tudo bem? Essa é a primeira solução. Nós vamos ver agora a segunda solução. Vamos à segunda solução. É uma solução mais rápida e para alguns é até uma solução mais natural. Eu acho que em termos de ser natural, as duas são equivalentes. Mas vamos lá. A probabilidade pode ser obtida da seguinte maneira. Número de casos possíveis é o número total, número de maneiras de se escolher 3 vértices. Combinação de 8, 3 a 3. Casos favoráveis. Bom, os vértices vão ter que estar em uma mesma face. São quantas as faces? 6. Escolhida uma das faces, digamos que seja essa primeira face. Agora eu tenho que escolher os 3 vértices aqui. Bom, então eu tenho que fazer escolha de 4, escolhe 3. Ok? Então, dos 4 vértices de uma face já previamente escolhida, eu escolho 3 vértices. Então, eu tenho 6, combinação de 4, 3 a 3 é 4. 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 fatorial. Isso vai dar, cancelando 3 fatorial com 6, vai dar 3 sétimos. Mesmo resultado obtido anteriormente. Tá? Com isso, o problema ganhou uma segunda solução. Ok? Bom, com isso, a gente encerra a nossa aula.